Bom dia a todos. Espero que vocês estejam me ouvindo. Se puder colocar aí no chat, se estão me ouvindo, eu agradeço. Se está bom para todo mundo. Nesse maravilhoso dia de sábado, que temos pessoas aí do Brasil inteiro, né, de norte a sul desse país. Então, cada um com o seu tempo. Hoje, aqui no litoral paulista, passou um furacão, acho que nível 1. Espero que a internet não esteja danificada. Vamos lá, pessoal, vamos para o nosso segundo workshop Finance Leadership Experience. Hoje nós vamos falar sobre jornada de carreira, sobre contabilidade consultiva. Vamos estar falando aí sobre as novidades do mercado de contabilidade, sobre recuperação tributária, sobre liderança digital, sobre negociação e sobre também neurociência digital. Eu vou começar com vocês para que nós possamos aqui falar um pouco mais de jornada, e na sequência vocês vão ter a programação do dia. Vou, nesse momento, compartilhar com vocês a minha tela, para que vocês possam estar acompanhando aí passo a passo. De contabilidade, sobre recuperação tributária, sobre liderança digital, sobre negociação e sobre também neurociência digital. Eu vou começar com vocês para que nós possamos aqui falar um pouco mais. Então vamos lá, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Que para mim estou tendo um problema aqui no sistema. Está voltando agora que eu estou ouvindo minha voz. Vocês me ouvem bem? Se puderem colocar no chat aí, eu agradeço. Eu peço desculpa pela inconveniência de estar com um problema aqui de áudio, mas eu queria só ter certeza que todos estão me ouvindo. Se vocês puderem escrever aí no chat, se vocês estão me ouvindo, agradeço muito. E se estão vendo a minha tela também. Então vamos lá, pessoal. Vocês estão me ouvindo? O sistema está voltando agora que eu estou ouvindo minha voz. Vocês me ouvem bem? Se puderem colocar no chat aí, eu agradeço. Peço desculpa pela inconveniência de estar com um problema aqui de áudio, mas eu queria só ter certeza que todos estão me ouvindo. Se vocês puderem escrever aí no chat. Fechado, eu descobri aqui. É um problema de tecnologia que estava aqui na minha frente. Aqui nós estamos com o YouTube também ao vivo e estava o som do YouTube me dando retorno. E estava um delay 3 segundos. Mas vamos lá, agora vai dar certo. Então, agora, efetivamente, dando início ao nosso workshop Finance Leadership Experience, que hoje nós vamos falar sobre jornada de carreira, liderança, negociação e contabilidade consultiva, além de neurociência digital. Um dos propósitos nossos, não só da Academia Financeira, como da Bottom Line Consulting Group, é transformar treinamentos ordinários em extraordinários, ou seja, sair do padrão, trabalhar com outliers, para que a gente possa sempre oferecer o máximo que a gente possa para os nossos clientes. Hoje nós vamos falar, então, dessa jornada de carreira, negociação, neurociência, no qual nós vamos estar falando sobre gestão e consultoria também, com a tendência de modificar, né, como a contabilidade, a área financeira e a gestão pode atuar no gerenciamento de crise. Nesse segundo WFLE, ele é para você que quer saber, né, qual é o futuro da contabilidade, do contador consultor e do gestor como líder da empresa. Então, ou seja, o que nós temos aqui hoje, né, como participantes, são contadores, administradores, economistas e também líderes dentro da sua área de atuação, dentro das empresas. Eu preciso só retirar aqui, alguém fez um risco aqui na tela, e eu vou ter que dar um momento aqui, pedir para vocês, para poder tirar, e vou pedir para vocês, para não escreverem na tela, por favor.
Pronto, já está aqui apagado. Qual é a nossa programação do dia de hoje? Nós vamos ter agora, então, das 9 às 9h30, a abertura e explicação sobre como a jornada de carreira contábil e contabilidade consultiva irão potencializar os seus ganhos nas áreas contábil, tributária e financeira. Eu vou fazer essa apresentação com vocês. Das 9h30 às 10h30, nós vamos ter um bate-papo de carreira e contabilidade consultiva com profissionais da área contábil e financeira, que vai ser com a Renata Del Rio, que eu vou fazer a apresentação daqui a pouco, o Ricardo Barbosa e o Orivaldo Veloso Santos. Das 10h30 às 10h50, nós vamos ter uma rodada de network, onde todos os participantes vão ser colocados em salas separadas, para que possam falar mais sobre como está a sua jornada de carreira, né, onde você está hoje, onde você quer chegar, o que você espera do futuro da sua profissão e como serão os treinamentos e as empresas do futuro. Das 10h50 às 11h50, nós vamos falar sobre a rodada sobre soft skills, habilidades comportamentais possam influenciar dentro da nossa carreira. Teremos aí, então, especialistas, né, como a Juliana Costa, o Clóvis Tavares e o Fabiano Canella. Das 11h50 às 13h, nós vamos ter aí o bate-papo do Jornada de Carreira com o público, apresentando a Academia Financeira, vão ter sorteios de curso e as nossas considerações finais e encerramento com a pessoa que vos fala. O que eu peço a vocês, pessoal, para que nós possamos manter aí a ética, o bom costume e os padrões dentro dos nossos workshops? Primeiro, câmeras abertas. Segundo, microfone desligados. Terceiro, respeito a todos os palestrantes e participantes. Peço a todos que não escrevam na tela, né, que tem essa opção. Quarto, perguntas direcionadas no final de cada módulo, podendo ser por escrito através do chat ou levantando a mão. Quinto, o chat liberado para perguntas e comentários respeitosos. Sexto, o participante deverá colocar nome e sobrenome para participar do evento. Peço a gentileza de que todos coloquem, não fique simplesmente como user ou como nome, mas, por favor, coloque nome e sobrenome. Precisamos saber quem está participando, senão não podemos permitir a participação. Com relação ao sorteio dos cursos, quais são as regras? Primeiro, tem que ter participado do WFLE desde o início até o final. Segundo, só terá direito ao primeiro prêmio sorteado, não sendo válido para um segundo sorteio. Terceiro, durante o sorteado terá que estar com a câmera aberta, não se esqueçam disso. Quarto, o participante terá que estar com nome e sobrenome no evento. E quinto, só poderá participar do sorteio quem fez a inscrição no evento WFLE e esteja com todos os dados corretos. Quero começar com vocês com um ponto fundamental, que muita gente ainda não se ateve com relação a isso, que é a contabilidade, é a linguagem dos negócios, né? O nosso ponto hoje fundamental para fazer os negócios acontecerem é a contabilidade. Mas muita gente ainda não entendeu, e o nosso papel aqui é exatamente mostrar para vocês como que realmente funciona a contabilidade nessa linguagem dos negócios. Para o pessoal da área contábil, eu gosto de sempre estar colocando aqui, né, os pontos principais de como estão os salários hoje, né, de uma forma geral, não só para analistas, como para supervisores, gerentes, diretores, mas só para que vocês tenham toda essa gama de informações. E quem quiser depois, que nós mandemos por e-mail, coloquem no chat, nosso pessoal da administração vai enviar para vocês, podem colocar o seu e-mail aí no chat, para que nós possamos mandar toda essa planilha para vocês, essa pesquisa que foi feita, de forma, obviamente, gratuita, tá ok? Então, coloque o e-mail no chat, quem tem interesse, nós mandamos a apresentação aí para vocês. Mas só para vocês terem uma ideia, né? Hoje, um analista sênior, né, de controladoria, numa empresa de grande porte, tem um salário ali entre 6,5 e 10 mil reais. Quem trabalha, na verdade, com US GAAP, FRS, já tem também o seu salário ali de 7 a 10 mil, se é um analista sênior. Se é um coordenador, esse salário já muda ali de 10 para 15 mil reais. Quando nós estamos falando de um profissional, por exemplo, de tesouraria, né, um analista sênior de tesouraria, numa grande empresa, tem o seu salário ali em torno de 5 mil a 7 mil reais. E por aí vai, você tem outros exemplos aqui. Vamos dar um exemplo aqui
de um gerente de M&A, né, um gerente de fusões e aquisições de empresa, que hoje está numa empresa ali de grande porte, tem um salário ali entre 19 e 28 mil reais. Um gerente de tesouraria, entre 16 e 25 mil reais. Se nós falarmos, então, de um diretor de contabilidade, hoje numa empresa de grande porte, um salário ali de 32 a 45 mil reais. E um diretor de controladoria, numa empresa de grande porte também, um salário entre 30 e 45 mil reais. Só alguns exemplos aqui para a gente finalizar. Um gerente de FP&A, que hoje é uma área que está muito em voga, né? Que é o Finance Planning and Analysis. Hoje você tem em empresas, por exemplo, de grande porte, também um salário entre 16 e 25 mil reais. Se você pegar, então, um diretor tributário, olha a importância da área tributária na empresa, pessoal. Porque a área tributária no Brasil hoje, você pode fechar ou colocar uma empresa no sucesso, né? Então, o salário hoje do diretor tributário está em torno ali de 40 a 60 mil reais. E só para lembrar, estamos ao vivo também na Academia Financeira _ oficial no Instagram e também na Academia Financeira no YouTube. Ao pessoal aqui do Instagram, ali meus cumprimentos, agradeço se puder mandar o aviãozinho aí e chamar mais pessoas para estarem participando conosco. Então, pessoal, mais uma vez, quem quiser, coloca o e-mail ali no chat, o nosso pessoal da administração vai pegar o e-mail de vocês e mandar essa planilha, essa pesquisa, para quem tiver interesse. Para que nós possamos falar um pouco mais sobre essa questão de jornada de carreira, o qual a gente vai falar também com profissionais da área, cada um contando como que foi a sua jornada, como que foi a sua história, eu gostaria de colocar para vocês aqui alguns pontos de extrema importância que muita gente hoje não dá valor ou não entende o que está acontecendo, né? Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de plano de carreira, nós temos que primeiro ali colher os frutos, né? Você precisa... primeiro você tem que plantar a árvore, não colher os frutos, né? Porque hoje a gente vê muitos profissionais que acabaram de sair da faculdade ou estão na faculdade e querem já entrar como gerente, diretor de uma empresa. E, na verdade, não é assim que funciona, né? Então, muitas pessoas ainda estão com esse pensamento, principalmente as pessoas que estão hoje na faculdade, que acham que é só sair da faculdade e já entrar como gerente dentro de uma empresa. Você precisa entender, ter a experiência, participar como trainee de diversas áreas, para que você possa entender a questão profissional. Não dá só para você sair de uma faculdade, de uma formação acadêmica, por melhor que ela seja, né? Eu posso ter feito a melhor universidade ali do mundo, mas se eu não tiver experiência profissional no dia a dia, não adianta. Um belo exemplo disso é quando nós vemos diretores, pessoas que querem estar como diretor ou gerente de uma empresa, que nunca trabalharam na área, mas são mestres e doutores de universidades. São raríssimos os casos em que as empresas contratam mestres e doutores que nunca trabalharam e que já vão entrar como gerente ou diretor. Não que isso não existe, mas são raros os casos. Eu só estou fazendo esse comparativo com vocês para que vocês possam entender que nós precisamos unir as duas partes, ou seja, o conhecimento científico, o conhecimento teórico com a experiência profissional. O conjunto desses dois, aliado com o terceiro ingrediente, que são os soft skills, ou seja, os comportamentos, as habilidades comportamentais, é que faz com que o profissional possa atingir ali o seu nível máximo. Um outro exemplo que eu vejo pelo Brasil, não só por ter trabalhado em algumas empresas, mas também hoje como consultor, vendo aquele comparativo, né, de empresa multinacional, empresa nacional, de grande e pequeno porte, a localidade. Faz muita diferença? Isso faz muita diferença. Eu diria para você que você pegar, por exemplo, uma empresa no interior de Santa Catarina, que é uma empresa nacional, uma empresa familiar, ou você pega uma empresa em São Paulo, multinacional. Imagina a cultura dessas duas empresas. Ou imagina um profissional que trabalha em uma e se move para outra. A diferença que ele não vai sentir. E pelas nossas mentorias, o que nós identificamos em casos como esse, né, há muita frustração, por exemplo, de quem trabalhou em empresa multinacional e vai trabalhar depois em uma empresa que seja nacional e que seja de dono, né? Então, ou seja, empresa familiar, empresa que tem dono, você precisa entender como funciona aquela cultura. É uma cultura que normalmente não tem processo, não tem procedimento, cada um faz como quer. Então, acordei de manhã, estou com vontade de fazer dessa forma, eu vou fazer.
né? Porque vai da cabeça do dono. E às vezes você tem negócios que rentáveis que acabam dando certo. Por quê? Porque eles são rentáveis. Mas se houvesse o processo, houvesse o procedimento, você pode ter certeza que esse profissional, que esse empresário poderia estar ganhando muito mais dinheiro, né? E está perdendo a oportunidade de se desbravar no mercado. Por quê? Porque ele vai para aquela história, até agora foi assim, e deu certo. Só que o sucesso de passado, pessoal, não garante o nosso futuro. E é por isso que a gente bate muito nessa tecla com relação à contabilidade, né? Nós temos ali dados, informações de passado. Como que eu utilizo isso de forma estratégica para que eu possa ter ali o meu viés e as minhas decisões financeiras, contábeis, estratégicas de negócio para o futuro? Você precisa entender, saber aproveitar a informação que tem, óbvio, desde que ela seja relevante, desde que ela esteja auditada, desde que você tenha ali um valuation claro, conciso e objetivo para que você possa tomar decisão. Porque não adianta nada também você pegar um balancete do contador, que é infelizmente o que a maioria hoje faz, né? E em cima desse balancete querer tomar decisões. Nem sempre demonstra a realidade. Porque nós temos visto como consultoria que grande parte dos escritórios só estão entregando um balancete. Aí os contadores me falam assim, poxa, mas o cliente só pediu um balancete. Pois é, olha a oportunidade que você está perdendo de oferecer algo a mais. E é esse o nosso objetivo com vocês, de ensinar esse algo a mais. Como que além desse só balancete, você pode oferecer um BPO financeiro, uma recuperação tributária, uma análise clara e objetiva de demonstrativos contábeis e financeiros. Isso faz toda a diferença, né? Quando você liga para o contador, chama ele para o contador, o contador liga para o empresário, chama ele para almoçar e fala, poxa, você viu como que está a rentabilidade da sua empresa? Como é que está? Eu não sei. Como é que está a minha alavancagem financeira? Como é que está a liquidez dentro do meu negócio? O contador precisa entender disso e precisa passar essa informação para o empresário de forma clara e objetiva. Pessoal, acabou essa questão de ficar mandando balancete. Quem ainda está fazendo só isso e apertando o botãozinho para entregar a obrigação acessória, vai estar fora do mercado em pouco tempo. Se isso não está claro para você ainda, vem com nós para a Academia Financeira para que você possa entender um pouco mais e saber como que você pode sair disso. Porque se você continuar apertando o botãozinho para entrega de obrigação acessória e só entregar balancete para o seu cliente, o seu futuro está fadado ao fracasso, eu não tenho dúvida disso. Mas voltando aqui à questão da jornada, um dos pontos fundamentais que eu gosto de apresentar é essa diferença, né, da questão da CLT e a questão do PJ. Quando a gente faz mentoria, principalmente, as pessoas hoje têm aquela crença limitante que é, não, tem que ser CLT, não posso ir para PJ, senão eu vou ter um colapso, vou ter um surto, né? E a vida não é assim, pessoal. A CLT ela tem uma tendência de queda, né? Então, ou seja, o profissional de hoje ele não vai ficar mais nessa questão de CLT. A CLT ela acaba indo para PJ na maioria das vezes, né? Por que na maioria das vezes? Porque hoje, com essa mudança que está tendo e com a pejotização, é óbvio que todo mundo quer pagar menos imposto. E se há uma possibilidade real dentro da lei de o fazer, você pode ter certeza que os empresários vão estar trabalhando em cima disso. A questão de aposentadoria, né? O que é aposentadoria para você? É realmente ele parar, receber o TNSS e acabou? Bom, se você está pensando dessa forma, realmente estamos aí numa mediocridade, porque nós entendemos que existe uma possibilidade de ganhos muito maiores, mesmo quando você ali se aposentou teoricamente. Quando que eu mudo de emprego, né? Como que eu vou estar preparado? Primeiro que preparação significa estar treinado, ter experiência. Só assim que realmente você está pronto, né, para uma próxima oportunidade. E quando que eu mudo de emprego? Daquela forma, pessoal, imagina quando você acaba acordando todo dia de manhã e falando assim, caramba, eu tenho que ir de novo para esse lugar. Se você está, pelo menos umas 3 semanas, né, o famoso 21 dias, desta forma, acordando de manhã e falar, meu Deus, ó vida, ó mundo, ó céus, eu tenho que ir de novo para aquele lugar, chegou a hora de você mudar, claro, não dá para você ficar passando aí apuros, problemas, só que para você mudar, a pergunta é, você está preparado para o mercado? Essa é a pergunta que eu te faço. O que falta para você atingir ali o seu ápice? E é isso que você precisa preencher, para que dê certo os próximos passos. A questão de currículo, né? É muito importante que você coloque uma verdade ali. Aquela questão de mentir no currículo, a gente vê com diversas pessoas, principalmente nas entrevistas que nós fazemos, aquela questão que o cara coloca, olha, eu tenho inglês fluente.
Aí você vira pro cara e fala assim, could you be kind to talk in English now? Aí o cara, não, desculpa, é que eu tô meio enferrujado agora e eu não consigo falar inglês. Então vamos combinar o seguinte, você não fala inglês, né? Não tem essa condição. Você não pode colocar inglês fluente se você não tem inglês. Dá para falar para mim que você está enferrujado no inglês e não dá para falar. Então não coloca inglês fluente, coloca inglês básico. Então, ou seja, o que realmente tira profissionais de um desenvolvimento é essa questão de falar que tem inglês fluente e outras mentiras mais. Eu estou dando um exemplo aqui. E aquela questão de redução de custo. A reduzir 2,5 milhões na empresa XPTO. Fala sério, hein? Quem é que vai realmente conseguir validar se isso é uma verdade ou não? Então, esse é um problema muito sério que muitas pessoas acabam passando, perdendo a oportunidade de ir para uma nova opção, porque acabaram mentindo, né? Ou deixando ali em dúvida aquilo que eles colocaram no currículo. A questão de criatividade, iniciativa, resiliência, esses são pontos fundamentais que nós temos que trabalhar dentro do nosso papel ali, como empresários, como líderes, né, e como profissionais dentro da área, ter aquela questão da resiliência, ou seja, a flexibilidade. Não tem que ser assim, tem que ser dessa forma e ponto final. Tem resiliência, pense fora da caixa, né, o famoso think out the box, ele é fundamental para que nós possamos pensar, para que nós possamos decidir, elocubrar, entender o que está acontecendo. Quando nós temos aquela questão também de salários a combinar, a pergunta é, qual que é o total cash? Porque se você comparar Brasil e Estados Unidos, Brasil você tem ali o salário mensal. Estados Unidos você tem salário semanal ou salário quinzenal. E vamos lembrar, quando a gente fala de salário semanal, não é você multiplicar por 4 para comparar com o salário mensal. Mas por que não, bispo? O mesmo tem 4 semanas? Pois é, meu amigo. Isso foi o que te contaram aqui no Brasil. Né, porque o mês, em média, tem 4,3 semanas. Então, a sua multiplicação tem que ser por 4,3. Mas como você chega nessa conta? Bom, a conta é básica, né, pessoal? É só você pegar 52 semanas que nós temos no ano e dividir por 12 meses. E aí você chega numa média de 4,3. Bom, aí aqueles pontos fundamentais, só para a gente finalizar, né, de sempre você ser gentil, sempre ter gratidão. Olha só, como a gente tem alunos de todo o Brasil, eu vejo uma diferença enorme com relação à participação de pessoas pelo Brasil inteiro. Eu não vou aqui, para não ser indelicado, falar de alguns estados, né, mas eu percebo assim, quando a gente está conversando, por exemplo, por WhatsApp, por telefone, muitas pessoas falam bom dia, boa noite, boa tarde, quando está começando uma conversa, ou agradecem. Né? Em outros estados, são palavras totalmente fora do cardápio, né? A questão da gentileza, da gratidão. Então, tomem cuidado com isso, pessoal. É fundamental ter o básico. Né? É a educação que vem de berço. Sabe? Você ser gentil com outra pessoa, você sempre ter gratidão. Isso é o básico que qualquer profissional pode ter. Mas muitos profissionais no mercado hoje estão perdendo isso daí. E quando eles perdem a questão de ser gentil, de ter gratidão, de lidar bem com as outras pessoas, eles acabam perdendo a oportunidade de crescer. Eu vou até dar um exemplo rápido aqui para vocês. Nós falamos com algumas pessoas, né, através do LinkedIn, sabe, o que nós pegamos de pessoas, às vezes, que são mal educadas, em dar um feedback, é impressionante. E mesmo via WhatsApp também, impressionante. E aí você acaba pegando, né? Algumas vezes passado, você vai vendo a evolução da pessoa. São pessoas que realmente, assim, é claríssimo, não cresce, né? Ela não consegue chegar a diretor de uma área, disso aqui. E se chegou, você pode ter certeza que a queda é muito rápida. Então, tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado com a questão comportamental, como você lidar com o seu próximo, né? Não é porque você é fera, tem um hard skills muito bom naquilo que você faz, você é top das galáxias em contabilidade, na área tributária, que você pode ou humilhar, né, ou tratar mal outras pessoas. Se você for nessa linha de pensamento, eu garanto para você, a sua queda vai ser muito rápida. Aquela questão da entrevista, né? Fale um pouco sobre você. Quando o entrevistador fala para você, fale um pouco sobre você, ele quis dizer um pouco sobre você. E não para você contar a história da sua vida inteira. Então, toma muito cuidado com isso. Um dos pontos fundamentais que a gente vê também, principalmente com os controllers, é aquela questão. Você contrata por habilidades técnicas, que são os hard skills, mas as demissões de funcionários hoje são feitas por soft skills. Ou seja,
pela falta de comportamento, de habilidade comportamental, de não saber lidar com pessoas. Essas são as maiores demissões. E é por isso que nós estamos aqui, para realmente ajudar as pessoas a ir para um outro patamar e não só pensar em hard skills, mas também em soft skills. Aquela pergunta que eu tenho que fazer, principalmente na mentoria, né? Onde que eu estou hoje e onde que eu quero chegar? A partir do momento que está claro isso para você, nós conseguimos o quê? Preencher esse gap, né? O famoso fill the gap, ou seja, entender quais são os passos que você pode ter para atingir aquele resultado que você quer. E aí você realmente toma a sua decisão do que é melhor, né? Uma faculdade, uma pós, um MBA, um mestrado, doutorado, inglês fluente. Cada caso é um caso. É difícil você falar, o que é melhor para mim? Depende. Depende do que você quer para o futuro, tá? Então, só para a gente finalizar aqui e ir para o próximo quadro, né? Eu queria deixar claro para vocês que todo esse diferencial e importância, né, da área contábil, controladoria, finanças, tributos, ela é de extrema importância para que o profissional possa crescer quando ele atrela não só a questão dos hard skills, mas os soft skills também. Então, preste muita atenção nisso, que vai ser deveras importante para o seu crescimento. Eu vou finalizar por aqui com vocês esses dados iniciais. Nós vamos aí para um próximo quadro, né? Que é o quadro que nós vamos trazer aqui para vocês toda uma questão hoje de hard skills. Nós vamos começar aqui com hard skills, né? Eu vou começar aqui fazendo a apresentação das feras que nós temos hoje dentro do Workshop Finance Leadership Experience. Olha só quem nós trouxemos aqui para falar de hard skills, né? Então, eu vou começar, na verdade, eu gosto sempre da história ali do Ladies First, né? Então, com a Renata Del Rio Manhães. Ela é advogada tributarista na SOP Advocacia e diretora regional da Tributária do Espírito Santo e com especialização em recuperação tributária. Depois eu vou passar a palavra também para o Orivaldo Veloso Santos, que é gerente geral na Itapevi Embalagens, com longa carreira, ocupando posições estratégicas nas áreas de finanças e controladoria. Um detalhe, a Renata é nossa professora também de recuperação tributária, então é muito importante que vocês, já conhecendo ela, começam a entender aí também o nível, né, de informações que nós vamos ter, principalmente nas técnicas aí de recuperação tributária nas empresas. Vamos ter aqui nada mais, nada menos também do que Ricardo Barbosa, que aí é o Head de Tax da Magalu. Simplesmente a Magalu hoje é a maior varejista do Brasil na Bolsa de Valores. Ele é o Head de Tax da Magalu, com mais de 30 anos produzindo trabalho nas áreas consultiva, contencioso e tributário. O Ricardo, ele teve, na verdade, um probleminha ontem à noite, teve que submeter uma cirurgia rápida hoje de manhã. É bem provável que ele não consiga participar conosco. Entretanto, ele fez para nós alguns vídeos, né? Então, só para confirmar, o Ricardo realmente não entrou, né? Não conseguiu. Tá. Eu vou colocar o vídeo do Ricardo. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar, na verdade, eu vou deixar o vídeo do Ricardo praticamente aí por último, porque vai que ele tem um tempo que ele consiga entrar. A gente dá esse tempinho um pouco a mais. E eu vou começar, na verdade, fazendo aí algumas perguntas, tá? Vou começar essas perguntas aqui com a própria Renata, tá? São perguntas que, na verdade, não só para ela, como para o Orivaldo, o próprio Ricardo, vai trazer para nós alguns pontos fundamentais, que é, poxa, né, como que você cresceu na sua carreira? O que você tem a passar para nós de importante, dos pontos fundamentais do seu sucesso? E o que você, hoje, como uma gestora, consegue trazer para nós, né, em termos também, de quais são os pontos desafiantes que realmente nós precisamos prestar atenção. Eu vou, obviamente, em cada uma das perguntas, conversando e passando a bola também junto com o Orivaldo, tá? E depois a gente passa os três ali do Ricardo. Se ele não conseguir entrar, vamos passar o vídeo dele. E aí, nós vamos finalizar a terceira pergunta, que é: o que esperar realmente desse mercado financeiro, o futuro da profissão, o mercado tributário, e falar um pouco aí sobre a reforma tributária e como essa questão tributária, né, mais para a Renata, principalmente de recuperação, o que ela tem a falar sobre nós. Eu vou começar a primeira pergunta com a Renata aqui, então,
que é o comente sobre a sua jornada de carreira e quais foram os aprendizados, desafios, né, e conselhos ali para poder atingir ali o sucesso dentro da empresa. Então, Renata Del Rio, seja muito bem-vinda ao nosso workshop Finance Leadership Experience. Eu vou passar a palavra para você agora, para que você possa comentar brevemente aí, em média uns 5 minutos, tá? Sobre essa questão da sua jornada de carreira. Renata, seja muito bem-vinda. Obrigada, Carlos, pela essa manhã, né? Obrigada a todos aí, os nossos ouvintes, e me coloco à disposição depois para a gente falar mais detalhadamente sobre os aspectos tributários, né? E até mesmo sobre os nossos próximos cursos, né, de recuperação tributária. Mas eu queria agradecer a oportunidade e, Carlos, peço para que você me ajude, porque advogado é um bicho prolixo, né, e fala muito, então você vai ajustando o horário aí comigo. Bom, com relação à jornada, né, para qualquer brasileiro nunca é fácil, né? Eu, quando me formei, consegui tirar a minha OAB na primeira tentativa, ainda que eu estivesse amamentando a minha filha, né? Então, acho que a questão do objetivo, muito claro na minha vida, sempre foi. E aí, passando nessa essa nova fase de desafio, que é ser mãe, já que filho não vem também com manual de instrução, segui na carreira criminal no Rio de Janeiro. E quando meu esposo foi transferido aqui para o Espírito Santo, permaneci na área criminal. Porém, eu percebia que era algo que batia muito de frente, né, com tudo aquilo que eu havia aprendido e entendido como certo. E aí fui acometida por um câncer, né, e nesse momento foi o meu despertar, digamos assim. Eu decidi que durante as quimioterapias, né, enquanto eu ficava convalescendo e cama e teto, eu decidi que eu precisava de um objetivo, que esse objetivo não era a doença e nem mesmo a morte, né? Então, nesse momento, eu comecei a buscar informações de qual área eu gostaria de trabalhar dentro da advocacia. E, graças a Deus, a advocacia me permite essa possibilidade, né, de buscar outras áreas. Foi quando li bastante a respeito de direito tributário e, entre as sessões de quimioterapia e radioterapia, fui fazendo, né, a minha pós-graduação nessa área. E para mim foi maravilhoso, porque naquele momento que eu estava estudando, embora todas as outras pessoas à minha volta diziam: não, você tem que descansar, você tem que estar bem, a imunidade está baixa, e eu falava assim: cara, se eu ficar focado nos meus problemas, eu nunca vou encontrar a solução. Então, eu sempre tive muito claro a necessidade de ter um objetivo, né, e a necessidade de batalhar por esse objetivo. Até porque eu sou 98% inspiração e 2% transpiração, desculpa, e 2% inspiração. Então, foi quando eu resolvi dar uma guinada na minha carreira, né? E graças a Deus o câncer ficou para trás, né? Hoje faço até um acompanhamento, tomo medicamentos ainda, mas não foi o mais importante da minha vida. E eu só consegui ver a luz no final do túnel depois que eu coloquei esse objetivo de vida, propriamente dito, né? Então, assim que eu parei com as quimioterapias, né, comecei a buscar uma empresa que me desse uma solução de algo que eu não tinha a expertise, né, porque a tributária eu já tinha, mas eu não tinha contábil, e começar uma faculdade de contabilidade naquele momento para mim não seria viável, né, por conta de uma perda de tempo, digamos assim. E aí foi quando eu descobri essa empresa que hoje eu sou diretora regional, né? Eles vendem franquias, o que facilita muito a vida não só dos advogados, mas dos contadores também, porque aí se você não tem expertise judicial, a empresa te dá. Se você não tem expertise contábil, que foi o meu caso, né, a empresa também te dá. E lá eu tive a oportunidade de ter esse plus, digamos assim, e, mais uma vez, sempre trabalhando muito, estudando muito, seguindo o objetivo, eles me convidaram, né, para fazer aqui a direção do Espírito Santo, né,
uma das 22 filiais que a empresa tem. E, além disso, nunca larguei a advocacia, né? Então, eu tenho um escritório de advocacia, que é a SOP, e mantive. E, nas horas vagas, eu sou mãe, eu continuo estudando, estamos aqui na Academia Financeira e sempre com muito bom humor e vida que segue. Ótimo, excelente. Que história, hein, Renata? Você vê como é interessante você persistir, né? Persistir traz a vitória, isso a gente ouve no dia a dia, a gente vê, mas quando tem uma experiência como a sua, né, clara e objetiva, de persistência, de vontade, de entusiasmo, de fazer acontecer, faz exatamente toda a diferença para que a gente possa ali atingir o sucesso, né? Tá, vou dar um tempo para você até... agora, para você respirar. Deixa eu só fazer um último comentário, né? O meu descanso de tela do computador é uma citação, né, do Bill Gates, né, que ele fala assim: tente 1, 2, 3, 4, se possível a quinta, a sexta, quantas forem necessárias. Você só vai conseguir chegar onde ninguém chegou fazendo diferente do que todo mundo faz. E é mais ou menos assim, cara. Se a gente continuar se escondendo atrás dos problemas, infelizmente, a gente não consegue, né? Perfeitamente. Eu diria até que o Bill Gates aí ele copiou do Albert Einstein, né? Porque é exatamente isso. Se você quer resultados diferentes, você tem que, na verdade, fazer as coisas de forma diferente, né? E isso é fundamental para nós. Nós temos que entender isso daí, na verdade, e utilizar, né? Assim, o que eu acho assim que é muito importante, interessante, frases a gente vê no dia a dia, tal. Aí a pergunta que eu faço é: todo mundo utiliza, né? Porque uma coisa é o cara ler, outra coisa é ele interpretar e outra coisa ele utilizar, né? É isso que faz a nossa diferença no dia a dia e que faz com que nós sejamos realmente profissionais engajados com tudo que está acontecendo, independente, né, da idade de cada um. Eu estou falando isso porque eu tive uma live essa semana do pessoal do Pensar Contabilidade, que é o maior congresso online de contabilidade do país, o qual eu tenho gratidão por ter sido convidado como um dos palestrantes, né? E teve uma pergunta muito interessante no meio. A gente estava falando sobre valuation, sobre auditoria, sobre due diligence, e aí um profissional fez a seguinte pergunta: poxa, mas existe espaço para as pessoas acima de 40 anos? Olha só que pergunta interessante, né? Ao que eu me submeto uma pergunta dessa? E não no caso dele, mas assim, muitas pessoas no Brasil ainda têm essa crença limitante, e é uma crença limitante, né? É uma crença muito pequena, de entender que acima de 40 anos a pessoa está fora do mercado. Isso, infelizmente, aconteceu no passado, né? Não é hoje. Se você fala dos Estados Unidos, então, tem, né, diretores com 60, 70, até 80 anos trabalhando ainda nas empresas. É uma tendência que vai acontecer, até porque nós podemos corroborar com o quê? Com a experiência, né? A capacidade mental de fazer acontecer. E, ao mesmo tempo, você tem um conflito de gerações, que você pega hoje um pessoal que está saindo da faculdade e acha que já pode ser gerente, porque ele acabou de sair da faculdade, que ele teve uma matéria top das galáxias, ou porque ele é um cara muito bom em planilha Excel, melhor até que o controller, que é o chefe dele, ele acha que ele tem que ser o gerente por isso. E aí o que falta? Falta o conhecimento do quê? Dos soft skills, falta a questão comportamental, falta ter a experiência para fazer acontecer. Mas isso importa? Eu não vou nem discutir isso, né? Eu estou falando fazendo essa pergunta porque muitas pessoas já perguntaram, mas isso importa? Pelo amor de Deus, se experiência, conhecimento e forma de comportamento não importa, então o que é que importa? Então, enfim, graças a Deus, o próprio mercado ele dá essa resposta, né? Principalmente nas empresas grandes, nas empresas multinacionais. Quem não tem a experiência, quem não tem essa capacidade, realmente está fora do mercado. Então, resumidamente, é óbvio que acima de 40 anos tem um mercado maravilhoso, né? Eu sou peça integrante desse mercado acima de 40 anos, acredito que alguns de vocês aqui também hoje, e graças a Deus, eu diria, não estou no meu topo ainda, cara, tenho muito mais para crescer e para fazer acontecer. E temos muito para poder fluir de informação, de conhecimento para essa galera que está vindo aí hoje. E esse é o ponto principal, tá? Fluir informação. Você tem que ter a sapiência de poder transmitir e a generosidade de transmitir o conhecimento. Porque quem não o fizer, com certeza o universo vai corroborar para que você esteja fora desse mercado. Essa história, já vi professor assim, hein?
Ah, não vou contar essa história para o aluno, porque aqui é o pulo do gato. Eu falei, meu amigo, você vai morrer com o pulo do gato, então. Na verdade, nem gato você é, e quanto mais um pulo você vai ter. Você já está fora do mercado. Quem pensar assim, está fora do mercado. Nós temos que ter a capacidade, a resiliência, a gentileza mental, espiritual, de transmitir conhecimento. E só um detalhe para corroborar com isso, eu falo, hoje a gente é líder, né, em oferecer valuation, fazer valuation muito bem no mercado. E muitas pessoas me falam assim, poxa, Bispo, por que você não ensina o valuation? Então, pois é, eu acho que você perdeu uma parte do livro aí, porque eu ensino valuation, nós temos um curso de valuation. E isso faz toda a diferença. Tá lá, tá aberto. Eu não vou deixar de dar no meu curso de valuation todas as técnicas e o pulo do gato, como as pessoas falam, porque a pessoa pode ser concorrente. É muito medíocre as pessoas acharem por esse Brasil afora, e eu vejo por diversos grupos de WhatsApp da parte contábil, não, o cara é um concorrente, vai vir aqui, vai mostrar uma parte contábil que vai tirar meu serviço. Cara, como tem pessoas medíocres que pensam muito pequeno em relação a isso. E é claro e óbvio, né, que o mercado tende a derrubar essas pessoas, porque elas não têm futuro. Quem pensa dessa forma não tem futuro. Existe um mercado enorme, tá? É só você fazer o cálculo, saber a população do Brasil, saber a quantidade de empresas e profissionais e saber o mercado que você pode atuar. Hoje, nós não fazemos marketing da nossa empresa. Simplesmente, e vou dizer para vocês, eu estou segurando o trabalho, é sério isso, estou segurando. Quem entrar, se vai fazer um valuation, tem que entrar na fila, porque a gente não consegue fazer tamanha quantidade de trabalho que nós temos. Inclusive, estamos contratando, tá? Para trazer pessoas para aprender, para fazer mais, porque assim, o mercado, ele é, como diz em inglês, huge, é enorme. Renata, muito obrigado, excelente aí o seu depoimento. Eu vou passar, enquanto você vai pensando na segunda pergunta já, ó, que está na tela, eu vou passar a palavra aqui para o nosso amigo Orivaldo, né, que também vai ser um professor nosso aqui da Academia Financeira, só estamos negociando aí, é que são tantas coisas que ele conhece, a gente precisa só negociar exatamente o que é que ele vai falar, tamanho aí, a capacidade, né, do Orivaldo e entendimento de diversas coisas, né? Imagina uma pessoa que tem todo o conhecimento da parte contábil financeira, hoje é gerente geral, né, de uma empresa, e atrela aí toda essa questão também, né, de operações, de marketing, de RH e tudo mais. Orivaldo, a palavra é toda sua para essa primeira pergunta aí, em média 5 minutos. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos. Está todo mundo me ouvindo bem? Obrigado pela oportunidade. Renata, prazer em te encontrar de novo aqui. Eu sou admirador do seu trabalho, sabe? E o que eu quero comentar um pouco sobre a questão da carreira é que a gente precisa pensar logo no começo que 90%, ou pouco menos, ou pouco mais, dos profissionais vieram de classes menos favorecidas e eu não fui diferente desses. Mas o que eu sempre coloquei na minha carreira é que eu queria mudar o meu status, né? Então, eu saí de uma cidade muito pequena, vim para São Paulo, e se fica aqui alguns ensinamentos para quem está começando a carreira, eu queria deixar, primeiro, leia bons livros. Uma das coisas que me ajudou muito foi ter lido um livro chamado Papillon, de um cara que não desiste, de um cara que quer mudar a vida, né? E outra coisa estabeleça metas para sua carreira. Isso me ajudou muito. Quando, aos 27 anos, eu estabeleci que aos 33 eu queria ser gerente, isso fez com que eu mudasse. E eu trabalhei para isso. E para eu conseguir o meu objetivo, eu deixei uma multinacional gigantesca e fui trabalhar numa empresa familiar. Mas esse era o meu propósito, eu queria mudar. Às vezes, nós morremos porque a gente não quer sair do lugar, o medo acaba nos sufocando e sufoca a nossa carreira. Depois, seja membro de um time, né? Você tem que sempre lembrar, e eu coloco isso, você precisa pensar como os leões. Se você viver sozinho, você vai morrer. Então, a sua carreira depende muito do que a gente chama de network, ou qualquer coisa que possa ser chamado, né? Isso, ao longo da minha carreira, fez muita diferença. Eu sempre participei de muitos eventos, eu sempre participei em universidade de alguma coisa, para que eu pudesse, primeiro, passar o conhecimento que eu tinha.
e depois mostrar para as pessoas que elas podem mudar a vida, né? Sem estabelecer meta, eu acho que ninguém vai a lugar nenhum. Entender que você precisa ser humilde também, que você precisa ser um líder. Como o Carlos acabou de falar agora há pouco, muita gente morre por essa supremacia, achar que você está acima de tudo e de todos. Então, é o seguinte, você é um líder. Aquela figura que eu conheci do chefe, né, que todo mundo no começo da minha carreira, todo mundo era chefe, né? Então, esse negócio de chefe, esquece, você precisa ser líder. Líder é aquele cara que os liderados o seguem, porque confiam e acreditam. Então, eu sempre tenho falado, a minha carreira, eu posso dizer a vocês, foi uma carreira muito promissora. Eu sofri muito na minha carreira, mas eu cresci e venci. E posso, para alguém que está achando que a carreira acaba aos 48 eu ouvi que a minha carreira tinha acabado, e quem me disse isso foi a KPMG. Eu estava muito velho para o mercado, né? Então, se você ficar ouvindo esses estúpidos que dizem isso, quem morre é você também. Então, imagina, aos 48, alguns anos atrás, a KPMG, uma consultora, me disse que eu estava velho para o mercado. Quem sabe o que você pode fazer é você. Primeiro, ter formação, né? Estude, leia, né? Você não precisa inventar a roda, alguém já inventou. Só aprenda a melhorá-la. Eu acho que a minha carreira, e em tudo que eu fiz, Carlos, foi muito promissora. Eu sou um vencedor, posso dizer isso, e consegui, ao longo da minha carreira, formar muita gente. Quando eu olho para trás e vejo alguns gerentes, diretores que passaram comigo, eu me sinto muito feliz por isso. Não só o resultado da minha carreira, mas as pessoas que eu ajudei a formar. Então, primeiro, eu deixo aqui como mensagem, acredite em você, estude, forme, seja parte de um grupo. E eu acho que esse é o caminho. Sozinho, ninguém faz nada. Tá ok? Eu não sei se fui muito claro, mas eu acho que esse é o recado que eu posso deixar para todos que estão nessa jornada. Mais claro do que isso, impossível, né? Foi parabéns, Orivaldo. E eu queria até fazer um comentário do que você falou agora, e olha as coincidências da vida, né? Hoje eu não estou no mercado querendo, eu tomei uma decisão na minha cabeça, dentro das minhas metas, que quero continuar com consultoria, com treinamento, que é o que eu decidi, faz parte do meu plano de carreira, né? Muitas pessoas falam assim, o cara virou consultor porque hoje não tem mais espaço no mercado, né? Eu só tenho a dizer, coitado, né, da pessoa que pensa dessa forma e está pensando muito pequeno e achar que só o momento de você estar no mundo corporativo que é o momento que serve, né? Lamentável se você ter pessoas que ainda pensam assim. E vou te dizer um detalhe, né? Eu estou nesse momento aqui em São Paulo. Nesses últimos 2 meses, olha só, eu não coloquei currículo no mercado, não estou buscando nada, não quero hoje voltar para o mercado, né? Deixar bem claro isso. Eu recebi 3 propostas, olha só, uma no Espírito Santo, uma em São Paulo e uma em Blumenau, Santa Catarina. 3 propostas de pessoas que me conhecem, que me indicaram para algumas vagas. Eu estou com 49 anos de idade. Esse ano eu faço meio século. E eu recebi 3 propostas com um salário de mercado muito bom, que variou aí entre 30 e 50 mil reais por mês, esses salários, né? Eu não quero porque eu estou em outro patamar hoje, né? E veja, eu tenho gratidão a isso. Não é que eu estou falando isso e falo assim, poxa, o cara está menosprezando de forma alguma. Não menosprezo, agradeço muito, né, de coração, o universo e as pessoas que me proporcionam, que lembram de mim nesse momento para poder estar fazendo isso, né? Mas eu tenho as minhas metas estabelecidas já. E aí a gente vai num ponto fundamental que você falou, né, Orivaldo? Quem não tem meta, não gerencia. Né? As pessoas não entenderam isso ainda. Vai fazer, eu sou gerente. Quando o cara falar que é gerente, faz uma perguntinha básica para ele. Fala assim, quais são suas metas? É isso mesmo. A hora que o cara falar assim, se o cara falar assim, não tenho metas, ele não está gerenciando nada. Você não pode gerenciar se você não tem metas. E se você não fizer a sua jornada de carreira, pessoal, presta atenção nisso. A jornada de carreira quem faz é você, não é a empresa. Eu entrei numa empresa que não tem plano de carreira. Acorda! Isso não existe. Não é a empresa que precisa fazer plano de carreira para você. Você ainda está pensando no passado. Mas eu tenho 20 anos de idade. Está pensando no passado. É você que vai fazer. E você vai entender se naquela empresa você tem espaço.
Porque, de repente, para aquela empresa, você vai falar, eu vou ter que ficar 2, 3 anos, pegar exatamente o que eu preciso aqui e ir para um próximo patamar. Isso faz parte da sua jornada. É você que precisa fazer a sua jornada. O que você precisa aprender, o que você precisa lidar com relação ao trabalho, né? Ou seja, a parte acadêmica, a parte profissional, a parte do mundo fora do acadêmico e profissional, que é a sua família, que é a sociedade que você vive. Se você não tiver esses 3 setores como pilar, embasados, engajados, de forma que proporcione para você ali uma felicidade, para que você possa viver a sua vida de forma plena, realmente as coisas não vão funcionar. Veja, eu não estou dizendo que é fácil não, tá? E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós temos aí uma Juliana Costa, que está aqui conosco, que vai falar bastante sobre soft skills, que nós temos aqui também o Fabiano Canella, que temos o Clóvis Tavares, que vão entrar, eu estou dando aqui um spoiler do próximo quadro, que a gente vai estar falando sobre isso também, né? Por quê? Para ajudar vocês, para que a gente possa entender que não é só conhecimento técnico. Eu fiz ontem uma conversa com uma pessoa, ela, eu queria fazer o curso de formação de controller. Eu falei, legal, comecei a explicar para ela, não, mas eu sou financeira, eu já conheço tudo de finanças. Eu falei, poxa, que bom. Aí, como eu sou um cara que gosto de apertar um pouco, legal. Você pode explicar para mim como funciona o custo médio ponderado de capital? Não, essa parte eu não vi ainda. Falei, olha só, então, entre nós aqui, se você falar para mim que você tem muita experiência, que você é um financeiro, e você não sabe o que é um custo médio ponderado de capital, meu amigo, volta de novo, vem conosco para a Academia Financeira, para você entender como que funciona a parte acadêmica com a parte profissional, e vamos para o próximo patamar. Porque não dá, acabou, pessoal, acabou o peru, tá? Mas que peru? Aquele peru que tem papo, você entendeu? Sabe aquela história, não, eu faço, eu aconteço, eu reduzo tantos. Se você não fizer na prática isso daí, você vai estar fora do mercado. Você precisa ter conhecimento. Se você não entendeu ainda que com a lábia você não vai muito longe, eu não tenho muito o que fazer por você. Agora, se você já começou a entender que o conhecimento e a parte profissional vai fazer a diferença, é para isso que nós estamos aqui. É para ajudar você para o próximo patamar. Então, assim, vamos parar de papinho furado, tá? Para cada um de nós que estamos aqui e falar que sabe disso, sabe daquilo. Eu e a Renata também já pegamos aí umas pessoas que foram falar em recuperação tributária, a pessoa sabia tudo numa empresa X aí. Não, vamos conversar, não, mas e a lei? A hora que você começa a conversar e mais a fundo, a pessoa, na verdade, ela não sabe nada. Ela não conhece. É conhecimento raso. Ela está lá para criticar. Normalmente, as pessoas que criticam muito, ela não tem o conhecimento. Sabe por quê? Porque quem tem conhecimento não critica. Ele ajuda a outra pessoa a subir. Sabe o que ele faz? Ele dá a mão, fala, vem comigo, eu quero te ajudar. Ele é humilde. Normalmente, quem critica muito é porque não tem o conhecimento, gostaria de ter, né? Mas não teve e acaba pisando nas outras pessoas. Mas, enfim, eu queria só colocar esse ponto, pode falar. Outra coisa que eu tenho notado em vários profissionais no mercado, ao longo da minha carreira, é o que falta para as pessoas, é isso que você acabou de falar, falta atitude. As pessoas, falta nelas a atitude e vontade de mudar. Então, fica com esse discurso de que eu conheço, eu domino, eu sei, e ela vai passar 5, 10 anos numa organização sem ter dado um passo para frente. Então, quem pode mudar a carreira é você mesmo, sabe? Então, as pessoas ficam com esse discurso de, porque eu sei, porque eu fiz. O mundo, ele muda todo dia. E se você não estiver se atualizando, você vai virar um dinossauro. Infelizmente, aí diz que o cara não tem emprego, mas ele, às vezes, não consegue trabalho, porque também ele ficou 20 anos numa organização e não fez um curso. Sabe? Então, esse é o problema das pessoas. Precisa ter atitude. Exatamente. E fazer essa diferença com conhecimento, né? Em cima do que você disse, Orivaldo, eu quero até dar um exemplo aqui de uma pessoa que eu não posso citar nome, né? Que trabalhou mais de 30 anos aí em um banco, um dos maiores bancos do Brasil, que é um dos bancos que não investe em conhecimento, tá? Vou falando aqui, a gente deixa gravado, mas eu vou falar que é o Banco Bradesco, tá? Não tem problema nenhum, não é falta de ética, é verdade, é fato. É diferente, por exemplo, do Banco Itaú, e não que eu tenha de amores pelo Itaú com relação ao Bradesco, não, tá? Cada um tem os pontos fortes e fracos. Eu estou falando de diversos profissionais que trabalharam lá e que quando sai de um banco como esse,
Para arrumar emprego, meu amigo, é assim, ó, com todo respeito, né? Ou vai abrir a lojinha no shopping, ou na esquina, ou outro lugar, mas trabalhar no que ele fazia antes não tem mais mercado, né? Por quê? O cara não se atualizou, ele ficou num sistema padrão especializado que está fora do mercado, o mercado não funciona dessa forma, e a hora que você vai para o mercado, você vê que o mercado é diferente. Quando você está no mercado, principalmente numa empresa privada, você está atualizado com as coisas que estão acontecendo. Na pública, tem as exceções, né? Uma grande exceção aqui é a Juliana Costa. Eu falo com conhecimento de causa, né? Porque além dela ser secretária do município da SEC, secretária de planejamento, é uma pessoa totalmente que interage com o dia a dia, tem um conhecimento ímpar de tudo que acontece, né? Totalmente antenado. É a pessoa que eu converso aí, às vezes, à noite, de madrugada, que horas for, mas assim, a gente está sempre nos atualizando e trocando informações de tudo que está acontecendo no mercado. Isso faz a diferença, porque nós precisamos nos atualizar. Então, a questão do conhecimento faz uma diferença enorme. Então, vamos lá, eu dei um tempo aí, você viu, né, Renata, para você ir para a segunda pergunta, e pensar na segunda pergunta, mas eu vou passar aí a bola para você agora, para você falar da segunda pergunta, que eu nem estou vendo na minha tela, nem sei qual é a segunda pergunta aqui, mas deixa eu... Tá aqui, ó, como seus pontos fortes e pontos fracos podem contribuir nessa jornada. Agora é com você, minha amiga. Olha, sinceramente, os pontos fracos, eles não contribuem, né? Então, a pergunta é um pouco malvada demais. Mas eu acho que, com o tempo, com a experiência, e voltando ao que vocês falaram anteriormente, principalmente o que o Orievaldo aí falou, né? Com a experiência, a gente consegue identificar os mecanismos para que a gente possa usar esses pontos fracos, né, para atingir os objetivos em geral, né? Eu tenho déficit de atenção, então qualquer distração é suficiente para me tirar do foco, né? E somente com a experiência que eu percebi que eu tenho como canalizar de alguma forma, estudando, ouvindo música ao mesmo tempo e fazendo alguns mecanismos de fato, para que eu não fuja do meu objetivo. E sempre que eu estou dispersa, eu lembro, eu tenho TDAH, eu tenho que voltar. Mas eu acho que o mais importante é a gente conhecer os nossos pontos fracos, né? E aí, voltando ao que você falou, as pessoas que não têm esse conhecimento aprofundado, que também não querem ter o trabalho de se enxergar, de se olhar, então elas acabam ignorando os seus pontos fracos. Né? E o mais importante é a gente procurar saber onde é que está a minha deficiência, porque aonde eu sou boa, óbvio, eu vou melhorar, mas aonde eu sou ruim é muito difícil melhorar. Né? E aí, dos meus pontos fortes, vem, em especial, o bom humor, né? E o entusiasmo para as coisas, e eu tento sempre, de um limão, fazer uma limonada, né? Tentando sempre, com bom humor, enxergar as coisas boas da vida. Aquela história, né, de um copo pela metade. Eu prefiro enxergar que o copo está quase cheio, enquanto algumas pessoas preferem enxergar que o copo está quase vazio. Né? Então, o outro ponto forte, né, que eu acho, eu tenho uma vontade muito grande de viver, uma vontade muito grande de alcançar os meus objetivos e, no final, falar, olha, esse objetivo aqui eu consegui. Eu tenho meta diária, eu não sei se eu peco por excesso, mas por conta do déficit de atenção, eu mantenho tudo anotado, né? Então, quando de manhã faço a minha agenda, eu tenho ali aquela meta que eu preciso cumprir. E não só a meta diária, né? Eu tenho meta mensal e meta anual, justamente para eu não me desvirtuar. E aí é aquela história do mecanismo, para a gente conseguir trazer. E acho que meus pontos fortes são esses mesmo, né? E o fraco é realmente... E tem a preguiça, né, Carlos? A preguiça, o cansaço, as dores da idade, né? Que a gente já começa a ter dor aqui, dor ali, né? E às vezes dá vontade de ficar mais tempo na cama e falar que não vai fazer hoje nenhum curso, que é sábado, o sol está lá fora, eu quero ir à praia, mas aí o objetivo fala mais alto. Pois é, parabéns, concordo com você. E você falou do déficit de atenção, né? Bom, aí a Ritalina na veia, né? Para poder a gente estar sempre no auge e fazer coisas acontecerem, né? É a pílula aí do limitless, né? Do sem limites para fazer o negócio acontecer. E com certeza faz uma diferença enorme. E eu concordo com você que eu também tenho esse mesmo probleminha que você.
Agora, eu queria só fazer para uma frase épica, né, porque foi a minha vida, daquilo que a gente falou dos pontos fortes e dos pontos fracos, é que eu vi uma vez uma frase de uma pessoa que eu tive o prazer de trabalhar por 6 meses, que é o Henrique Meirelles, né, Dr. Henrique Meirelles. Para quem não sabe quem é Henrique Meirelles, ele foi presidente mundial do Bank Boston, o primeiro presidente brasileiro mundial de um banco americano. Ele foi o candidato à presidência na última eleição e é o atual secretário da Fazenda do estado de São Paulo. Tá? Então, esse é Henrique Meirelles. Tive o prazer de trabalhar 6 meses com ele. Então, imagina uma pessoa, um outlier, né? Ele é o acima da média. Eu tenho essa visão dele, porque eu trabalhei com ele, independente das questões políticas, eu não vou entrar no mérito aqui, cada um tem a sua, e nem é questão partidária, mas é uma pessoa, é um outlier, um cara muito bom. Eu falei tudo isso, mas só para falar a frase dele, que foi a frase épica, né? Eu comecei com a frase épica. Eu fiz uma pergunta para ele, ele falou assim para mim, a pergunta foi, eu falei, doutor Henrique, qual que é a cerejinha do bolo para chegar à presidência de uma empresa? Ó, marca bem essa pergunta, essa resposta, porque para mim ela serviu muito, e eu quero passar muito bem aqui para vocês hoje. Ó. Vou repetir a pergunta. Eu falei, doutor Henrique, qual que é a cerejinha do bolo para que a gente possa chegar à presidência de uma empresa? Porque na minha meta estava chegar à presidência. Graças a Deus cheguei, de uma empresa americana. Né? Ele respondeu assim para mim. Ele falou, bispo, é tão fácil. Eu falei, como assim? Conta aí então, né? Qual foi a parte que eu perdi? É só você verificar como as pessoas cometem os erros e não os cometer. Daí, então, eu falei, é uma frase tão simples, na verdade, tão profunda, né? Eu comecei a verificar nas empresas que eu trabalhei como as pessoas erram e realmente tirar esses erros da minha frente, porque você fala assim, olha só, esse é o erro que eu poderia ter cometido às vezes. Eu já sei como não cometer, porque eu já sei qual é a resposta daquele erro. Então, quando você começa a identificar os erros das pessoas que estão ao seu lado, você fala, poxa, se eu não fizer isso, já é um bom caminho, porque eu sei que não dá certo. Já tem uma experiência aí que provou que não dá certo, né? É claro que vem aquela história, tá, mas não deu certo para um, pode dar para outro, tem variáveis. Sim, mas eu estou dizendo numa questão quando você tem um ponto padrão ali que é para todos, né? Então fica a dica para vocês, tá? Essa frase que para mim foi épica e ficou na história e para mim ajudou a realmente atingir ali a presidência com essa frase do Henrique Meirelles. Eu vou agora passar essa segunda pergunta aí para o Orivaldo, né, e depois nós vamos para a última e vamos colocar o vídeo do Ricardo também, que é o diretor ali de tributário da Magalu, a maior varejista aí hoje do Brasil, tá? Orivaldo, agora com você, essa questão aí de erros e acertos, o que você tem a dizer para nós? Pessoal, é o seguinte, quando a gente fala de pontos fortes e fracos, na minha carreira, o primeiro que eu tive que aprender a trabalhar foi a timidez. Eu sou uma pessoa extremamente tímida e isso, logicamente, ia me liquidar no começo da minha carreira. Eu tinha dificuldade de falar em público, eu tinha dificuldade de falar com as pessoas e eu tive que trabalhar muito esse ponto, né? Primeiro, me tornar uma pessoa agradável para um grupo de trabalho, né? Porque quando você é tímido, você tende a ficar muito recluso, você quase não fala. Eu tinha que sair desse casulo e me tornar uma pessoa interessante para um grupo. Inclusive, agora, eu estou participando, porque eu estou escrevendo um livro, né? Nós somos um grupo, estamos escrevendo um livro, deve ser lançado até o final do ano, e que fala sobre transição de carreira. E a questão da timidez, eu consegui trabalhar bem, fui melhorando, mas eu tenho dito, Carlos, que os nossos pontos fortes, se não forem bem percebidos, eles podem também nos liquidar. Eu tenho um temperamento extremamente explosivo, às vezes, né? Para quem conversa comigo, talvez não perceba. Eu trabalhei em uma empresa que eu fui diretor. E essa maneira de ser arrojado, de falar claramente na frente das pessoas, e às vezes até a forma de abordagem, me liquidou nessa empresa. Eu perdi emprego por isso. Por quê? Eu estava numa reunião de acionista e um acionista começou a me levar a um caminho de estresse, com várias perguntas, e ele estava errado, mas eu tinha que entender o meu limite ali. E eu não soube administrar o meu conhecimento e a minha experiência. Em determinado momento, eu coloquei o dedo no nariz dele e disse a ele que ele não sabia o que estava falando. Ou seja, um ponto forte, que era o domínio do que eu estava falando, por eu saber que eu estava certo e tudo que eu estava apresentando estava correto, não me dava o direito de afrontá-lo. E eu perdi o emprego. Quando terminou a reunião com o presidente,
eu já sabia que ali o meu emprego tinha perdido. Posso te dizer também, dizer a todo mundo, que eu não me arrependo de ter feito, porque eu era mais jovem, e isso me salvou em outras situações. Eu paguei o preço para aprender, é assim que se vive, é assim que é a nossa carreira. Mas pontos fortes, eles nos ajudam muito, mas ponto forte sem limite te liquida, né? Então, eu sou uma pessoa, como ponto forte, eu não costumo largar a minha equipe fazendo coisas sozinhas quando é em trabalho de urgência, eu os acompanho, os lidero, porque muitos líderes que eu vejo aí, diretores, gerentes, eles dizem que tem que estar pronto o trabalho e vira as costas e saem. Se você não está acompanhando o seu time para entender que todo mundo está compreendendo o que precisa ser feito, pode ser aquele negócio de delegar sem acompanhar. Isso também pode ser um problema. Então, assim, os meus pontos fortes que eu considero, primeiro é disposição, interesse naquilo que eu faço e objetivos bem traçados, sabe? E o meu ponto fraco, como eu comentei com vocês, foi trabalhar essa timidez, né? Então, hoje eu faço palestra, eu falo em público, eu procuro dominar aquilo que eu vou falar e, principalmente, né, tomar cuidado que você é um líder, né? Eu cheguei em uma organização para trabalhar e, depois de um tempo trabalhando na organização, eu demiti uma gerente financeira. E assim que eu a demiti, a equipe que trabalhava com ela me chamou para uma conversa e disse: Orivaldo, você nos libertou de uma opressão. A gente não tinha voz ativa, a gente não podia opinar. Aqui tudo era na base do grito. E aí eu digo, aí há dois problemas, né? Primeiro daquela pessoa que liderava e outro da organização que permite. Então a gente tem que tentar mudar isso, alertar as pessoas. Os meus pontos fortes, eu sempre os trabalhei, e os pontos fracos, talvez seja o maior deles, isso que eu já comentei, mas todo mundo vai ter ponto forte, ponto fraco, que você vai ter que tentar equilibrar. Mas eu sempre falo para algumas pessoas que os pontos fortes, que você acha que eles são extremamente bons, eles podem te liquidar. E foi isso que aconteceu comigo. E eu não me arrependo, eu paguei o preço para não cometê-lo de novo, né? Então, eu já participei de reuniões extremamente estressantes e consigo me administrar, esse foi o preço. Então, assim, eu acho que a minha carreira em termos de ponto forte, ponto fraco, foi primeiro conhecer meus limites, depois administrá-los e desenvolvê-los, tanto os fortes e fracos, e equilibrar essa balança aí, e eu acho que me saí bem nessa caminhada aí. Foi isso. Ótimo, ótimo, Orivaldo. Eu acho que tem um ponto fundamental no que você disse aí, que nós temos aí a humildade de entender que nós temos pontos fracos, que todos nós temos, né? Não adianta falar assim, não, eu sou bom em tudo. Não é, a gente não é bom em tudo. A gente precisa entender onde nós não somos bons, onde nós podemos melhorar, e naquilo que nós somos bons, melhorar ainda mais. Esse é o nosso trabalho. Mas assim, ó, de tudo que você disse, eu acho que a palavra humildade, ela é fundamental, e generosidade, né, de poder contribuir e até falar o que você disse aqui, que nem são todas as pessoas que têm essa capacidade de falar dos seus pontos fracos, principalmente em público, né? Então, aí já demonstra a sua humildade e a sua capacidade e resiliência de crescimento. Isso é fundamental para qualquer profissional. Então, esse exemplo que o Orivaldo deu aqui, fica para todos nós, principalmente na nossa jornada de carreira, de entender os nossos erros, os nossos problemas e como nós podemos melhorá-los. Tá? Eu vejo isso como fundamental. Eu vou agora para a terceira e última pergunta. Eu sei que ela é muito complexa, e não dá para todos falar de tudo, mas eu queria jogar assim, ó, nessa última pergunta, vou deixar a Renata falando mais de recuperação tributária, que é o ramo dela, e o que ela vê do futuro da reforma trabalhista, tributária, né? São tantas reformas no Brasil, né? Mas assim, que na verdade a tributária, desde que eu aprendi que tributa toda a prestação pecuniária, compulsória, em moeda, e cujo valor dela se possa exprimir, que não se constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, e que os tributos se dividem em impostos, taxas e contribuições. Então, assim, do pouco que eu sei de tributos, eu vejo que é uma enrolação sem tamanho, né? Entra governo e sai governo. Essa semana mesmo eu vi uma coisa absurda, né? Um deputado, que eu não me lembro o nome, e ele estava comentando o seguinte, ele falou, olha, já tivemos um avanço já na reforma tributária, que eu estou vendo que, por exemplo, o PIS e a COFINS, eles vão se unir.
Aí o entrevistador perguntou, mas como que vai ser? Vai somar a alíquota dos dois e vai ser um imposto único do PIS e da COFINS. Eu falei, meu Deus, né? Para o mundo que eu quero descer, né, cara? Porque, olha só, o cara falar para mim que vai unir o PIS e a COFINS e que isso é uma reforma tributária, e aí eu vai continuar a mesma. Então, olha só, é lamentável você ver, então, a capacidade, e outros mais, estou dando um exemplo aqui, né? Você já deve ter ouvido cada historinha aqui que, se a gente for contar, vai o dia inteiro. Mas é lamentável o que a gente está vendo por aí. A falta de capacidade de muitas pessoas. É claro que tem muitas pessoas catedráticas, né? Mas tem um ponto fundamental, que eu vou lembrar do primeiro WFLE, que nós tínhamos trazido aí diversos doutores para falar sobre a área tributária, pessoas muito boas aí no mercado, né, ex-ministros e tal. E aí teve um ponto fundamental, né, da reforma tributária que a gente vê, primeiro, que se realmente ela não sair do papel, obviamente nada vai acontecer. E até agora, nada aconteceu efetivamente. E você tem por trás uma briga acirrada que foi dado alguns incentivos a alguns estados, como, por exemplo, o Fundap para o Espírito Santo, que já veio praticamente por água abaixo, os incentivos fiscais que nós temos em Santa Catarina, em Pernambuco, que acabam indo contra o que pensa o federal. Porque você dá incentivos a alguns estados, tirando esses incentivos dos outros estados, é claro e óbvio que vai haver guerra fiscal entre os estados. Então, o próprio sistema colocou os estados em briga, em discussão. E como que você quebra essa briga? Você precisa mudar o sistema. É a mesma coisa que você fala assim, como tirar a corrupção do país? Eu vou dar o meu ponto de vista para vocês. Enquanto tiver esse mesmo sistema, cara, entra governo e sai governo, você pode só tomar uma oscilação, né? Diminui com um governo, aumenta com o outro. Mas o sistema, ele já é um sistema que intrinsecamente favorece a corrupção. Então, se você não quebrar o sistema e não ter uma quebra de paradigma e não mudar o sistema, a corrupção vai continuar. Se não quebrar no sistema da área tributária hoje, vai continuar. Então, não adianta falar de reforma tributária, disso, daquilo, porque não vai acontecer enquanto não mudar o sistema. Mas desculpa, Renata, dar minha opinião sobre isso, que é um assunto que eu venho estudando bastante e me deixa, às vezes, sem cabelo de ver as coisas que não acontecem, né? Mas eu vou passar a palavra para você como tributarista, conhecendo mais do que eu sobre esse tema, e o que você tem a dizer para nós sobre reforma tributária e o futuro, né, da área tributária aí do país, e o que dá para ser feito em relação a recuperações tributárias, né? O Bispo, o início da pergunta, ele fala assim, o que esperar do mercado financeiro e o futuro da profissão? Do mercado financeiro eu não vou me arriscar, porque não tenho conhecimento nenhum. Mas se eu falar um pouquinho do futuro da minha profissão, vai ser muito próximo ao futuro de todas as profissões, né? Eu vejo aí a inteligência artificial, nesse primeiro momento, ajudando, né, em todas as áreas, inclusive a jurídica como um todo, tributária, mas eu vejo a médio prazo uma seleção natural, né? Então, as pessoas que não não forem multidisciplinares, elas não vão conseguir sobreviver, porque a inteligência artificial ela vai suprir, né, e vai entregar melhores resultados do que o ser humano, né? E com maior produtividade, e sem grandes problemas e percalços, né? Então, eu acho importante a gente ter isso em mente, porque muitas pessoas, principalmente aqui no Espírito Santo, a gente tem visto aí uma série de protestos, né, de trocadores de ônibus, né, que os caras estão desesperados porque estão sendo substituídos pelas catracas, né? E na nossa profissão não é diferente. Se a gente não continuar se movimentando, a gente vai ficar para trás necessariamente, né? E não acho que seja ruim, acho que é bom, mas quem não tiver, né, entrando aí nesse mesmo ritmo, realmente vai ficar para trás, né? Com relação à reforma tributária, a gente está desesperado por um lado, porque é uma simplificação necessária, né? Quanto que de tempo não se gasta hoje para fazer todas aquelas obrigações, né, acessórias e principais, enfim, a gente tem uma estimativa aí de hoje em torno de 2.600 horas para trabalhar com isso, e a estimativa seria 1.500 horas, né?
Mas nós temos outras situações que são importantes a gente trazer. A gente, com essa unificação e simplificação, a gente está falando de fusão de tributos. Óbvio, no caso do PIS e COFINS, eu não faço nenhum comentário, né? Porque eles sempre foram cobrados juntos. Mas quando a gente fala ICMS e PIS/COFINS, você fala assim, caramba, o Estado ele é praticamente dependente do ICMS. 90% da receita do Estado hoje é proveniente do ICMS. E aí você vai jogar isso para uma administração da União, e quem repassa menos do que deveria repassar. Isso é óbvio. Isso já acontece no caso do valor adicionado, né? Que os estados deveriam repassar para os municípios 25%, e quando repassa de qualquer jeito. O município também não tem braços para ver se esse repasse está sendo feito de forma correta, né? Então, assim, eu ainda vejo com muita preocupação essa questão do pacto federativo, né? Cadê a independência aí, né? No caso dos entes, né? Como é que vai ficar essa redistribuição, essa participação, a autonomia propriamente dita, né? E a gente tem isso aí na nossa Constituição, falando da necessidade da autonomia dos estados, dos municípios, né? Dos entes da federação. Então, eu vejo ainda com muita preocupação a unificação. Eu vejo benéfica, né, essa simplificação de impostos, porque a gente vai ter muito menos tempo, né, despendido em burocracias, enfim, e até entendimentos, né, porque é humanamente impossível. A pessoa que é especialista em CMS, ela não consegue ser especialista em CMS no Brasil inteiro, né? Em cada estado tem a sua regulamentação, tem a sua forma de cobrança, enfim. Então, mas por outro lado, eu percebo, e aí é um sentimento meu, né, uma opinião minha que eu queria até compartilhar com vocês, uma corrida agora aos 45 do segundo tempo, digamos assim, para a aprovação da reforma tributária, que estava parada, estava meio esquecida aí por conta da pandemia. E embora a pandemia não foi embora, a gente voltou com essa discussão agora com força total. E, obviamente, porque essa reforma tributária ela não tem o viés de diminuir o imposto, ela tem o viés de manter os impostos, né, e simplificar apenas. E aí a gente teve, no último dia 13, agora, né, na quinta-feira, uma decisão histórica, né, sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, identificando que, obviamente, ICMS não é faturamento da empresa, então o PIS e a COFINS não podem incidir, né, sobre o imposto. A gente está falando de bitributação, uma coisa que é óbvia, mas que vai mexer nos cofres públicos, né? Isso vai mudar, assim, absurdamente a forma de recolhimento de imposto. E aí eu não falo somente do ICMS, da base de cálculo do PIS e da COFINS. Eu estou falando de uma série de outras teses filhas, né, que alguns advogados e até mesmo juristas, né, trouxeram para a discussão, que é a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e COFINS. É a mesma sistemática. O PIS e a COFINS excluído da própria base de cálculo do PIS e da COFINS. A gente tem assim uma gama absurda, né, de possibilidades que foram de precedentes, né, a palavra correta é essa, uma gama de precedentes que se abriram com esse último julgamento. No Acre, o IPI, o ICMS faz parte da base de cálculo do IPI. Então, veja, todas essas cobranças, elas vão cair por terra, não tem como não cair por terra. E aí, por outro lado, vem o Estado desesperado. Olha, se eu não aprovar essa reforma agora, a gente vai perder toda essa receita, e vai perder. Uma outra situação que é esdrúxula, né? O INSS deveria ser base de cálculo das verbas trabalhadas, e não das verbas indenizadas. E uma a uma estão caindo. A gente já tem aí posicionamento da Receita Federal, né, na portaria 754, por exemplo, que diz que não são todas as verbas, mas espera aí, X, Y, Z,
né, e algumas outras verbas, a gente já concorda, mas não modifica a forma de cobrança, né? Eles continuam quietos e aqueles que têm a expertise ou que adquiriram a expertise, seja por contratação de consultoria, né, ou contratação de sistema, enfim, consegue ter essa diminuição, essa redução de impostos tão importante para a gente, principalmente nesse momento de pandemia. Hoje, as empresas, exceto alguns muito setorizados, né, conseguem ter algum crescimento, mas a grande maioria, pelo menos as empresas que eu atendo e que venho trabalhando e que venho fazendo a consultoria, né, dessas informações, o que a empresa está conseguindo se sustentar hoje é com a restituição de impostos, porque ainda que tenha a pandemia, os impostos não foram perdoados. A gente vê aí um perdãozinho de multa aqui, um perdãozinho de juros ali, mas os impostos continuam aí. Então, assim, com relação à reforma tributária, eu acho que vai ser benéfica, sim, mas ela poderia ser plena. Eu acho muito pequena perto do que o empresário brasileiro precisa, até mesmo a população brasileira, porque se o empresário paga essa carga de impostos tão grande, ele não consegue repassar uma melhor condição de trabalho para o seu funcionário, que é o que a gente vê, né, nos países mais desenvolvidos, salários muito mais altos, e sem esse tanto de benefícios e de cargas e tudo mais. E aí dá a possibilidade daquele cara que trabalha, que corre atrás e que faz por onde, ter um salário digno e ter dinheiro suficiente para ter educação, saúde e tudo mais. Então, assim, eu não fico muito animada com a reforma tributária, não. Eu acho que poderia ser bem mais, ela poderia ser um pouco mais, poderia ser benéfica, né? E eu acho que o benefício ele somente está atrelado a essa questão da redução do tempo gasto com as obrigações. Perfeito. E outra coisa que eu gostaria de comentar aqui também, que eu não estou vendo, né? E a gente tem no Espírito Santo uma das pessoas que eu conheço que faz parte aí desse quadro do governo, que é o secretário do Tesouro Nacional, que é o Bruno Funchal, professor da FUCAP também, e ele tem passado algumas informações para nós. Na reforma tributária existe um erro, eu diria que é um erro crucial, de não colocar, das pessoas que estão discutindo a reforma tributária, não colocar contadores. Olha só, sim, tem só advogados, tributaristas trabalhando nisso, e o pessoal não está colocando contador. O contador é a ponta final ali, que tem um conhecimento ímpar da parte tributária, e os caras estão perdendo a oportunidade de levar contadores para discutir isso daí também. Mas, enfim, eu estou na mesma linha que você, penso da mesma forma, eu não estou confiante com essa relação da reforma tributária, não estou vendo com bons olhos, pelo menos o que eu tenho ouvido do que vai acontecer, a não ser que mude alguma coisa e tomara que eu esteja enganado. Tem coisas que eu prefiro errar, essa é uma delas, né? Mas, infelizmente, aí o histórico não nos traz boas perspectivas pelo que a gente tem visto ocorrer ultimamente. Eu vou passar a bola agora, Renata, obrigado por enquanto. Orivaldo, sei que você vai falar um pouco mais de mercado financeiro, da parte de gestão e da profissão. Vou passar essa bola para você, a não ser que você tenha alguma coisa a comentar da reforma tributária também, mas não quero, às vezes, colocar em searas diferentes aí. Vamos nos atrelar aquilo que a gente é melhor na nossa vida, na nossa carreira. A bola está com você. Ok, parabéns, Renato. E o que eu posso dizer a vocês é o seguinte, o mercado financeiro, para quem está aí no meio, ele, para alguns já perceberam que ele vai passar por uma grande mudança, né? Principalmente para quem tem dinheiro e precisa investir. E quando eu falo ter dinheiro, é a sua própria empresa. Às vezes a sua organização ela tem dinheiro, mas não tem como investir no próprio negócio. E os bancos não estão pagando nada mais de rendimento. Então, as empresas vão começar a investir em outras empresas. O que antes era feito através de bancos, quem acompanhou e tem acompanhado, algumas fintechs estão trabalhando nesse mercado. Então, o gestor financeiro ele precisa conhecer um pouco disso daqui a pouco, saber minimizar os riscos. Outra coisa importante colocado aqui é o futuro da profissão, né? Seja do gestor financeiro, ou do contador, ou do auditor, essa profissão sempre vai crescer.
as organizações vão crescer e cada dia mais vai precisar de gente mais capacitada. Então, eu vejo algumas pessoas se assustando com as mudanças de tecnologia, porque a gente tem muita coisa que está virando automático, mas a inteligência humana é o que vai fazer a diferença, não tem o que fazer. Então, assim, eu acho que o mercado é extremamente promissor para uma carreira financeira ou de contador, de gestão de empresas, né? O que eu vejo hoje ainda é muita gente sem qualificação. É só fazer um teste no mercado para contratar um gerente financeiro. Aí você desce um pouquinho, você quer contratar um supervisor contábil, um supervisor financeiro, você tem uma dificuldade gigantesca, porque as pessoas têm pouca qualificação, as pessoas não investem na carreira. Se você fizer uma pergunta na hora da entrevista, qual foi o último curso de formação ou de revisão de conhecimento que você fez, normalmente você vai falar em 7 anos da maior parte dos profissionais. A Renata acabou de falar de uma reforma tributária que está aí e que eu tenho visto falar há 20 anos. Vem mudando, vem colocando impostos, vem inserindo um monte de cobranças e exigências e as pessoas não têm formação. Então, o futuro da profissão, meu olhar, é extremamente promissor. O mercado carece de profissionais competentes, com conhecimento, e especialmente profissionais que assumam posições. Né? Como o Carlos comentou agora há pouco, você precisa ser humilde, mas não pode ser submisso. Você tem que ser muito bom, mas não pode ser prepotente. Né? Então, mesclar essa coisa. E quanto à questão tributária, eu vou entrar pouco, só para que vocês que estão nos ouvindo possam ter ideia. Eu estou fazendo um projeto na empresa que eu estou trabalhando nesse projeto, envolve muito questão tributária, o caminho da decisão que vai ser tomada agora, serão nos próximos 6 meses, e eu estou tentando buscar um cara que realmente possa nos auxiliar, e eu já falei até com uma pessoa que possa nos auxiliar a entender isso aí. Né? Esses dias eu conversei com o Carlos Bispo bastante sobre esse assunto. Por quê? Porque mudar o estilo de gestão, mudar a questão tributária numa organização é um risco, você pode levar a organização a quebrar, por uma questão de você fazer a mudança e depois o fisco te autuar. Então, não adianta você ser bom financeiro e achar que você entende de tributário, porque você não entende. Então, contrate uma pessoa que possa te auxiliar. Busque uma consultoria competente. E cuidado, como eu sempre brinco, consultores, você tem consultores e consultores. Procure alguém que você possa realmente confiar, porque senão você vai ser levado a... Né? Então, assim, ser bom, o Carlos falou, ser bom no que você faz é uma coisa, agora tentar ser bom em tudo não dá. Né? Então, você precisa ter gente boa ao seu lado, e é esse o caminho. Mas eu posso deixar aqui como mensagem final: o futuro da profissão é extremamente promissor. Ok, Carlos? Muito obrigado, Orivaldo. Essa questão que você comentou, que hoje está difícil de encontrar gerentes financeiros, controle, é uma verdade. Eu tenho conversado muito com controllers, né? Isso, para nós, né, que estamos aí já com meio século de vida ou mais, tem aumentado bastante a quantidade de ofertas. Eu tenho conversado, tem vários amigos aí na mesma idade, próximos à nossa e tal, e tem aumentado. Uma vez o cara me fez uma pergunta, né? Você contrataria um controller com 60 anos de idade? Eu dei uma resposta muito clara para ele. Assim, eu contrataria um controller. Pouco importa para mim se ele tem 60, 70, 30 ou 40. Não é essa a questão. Então, assim, a gente precisa parar com essa questão. Todo mundo fica assim, não podemos ser racistas, não podemos ser preconceituosos. Por que na idade você é preconceituoso, então? Porque, legal, também protejo e concordo com o LGBT, concordo com a raça, todo mundo tem que ser igual. Agora, por que todo mundo que faz isso, quando fala de idade, é preconceituoso com relação à idade? Nós precisamos criar também um bullying com relação à idade aí, entendeu? Porque tem que ter um movimento também, porque a idade vai passando, o conhecimento continua, na verdade ele aumenta, ele tem uma experiência, mas tem pessoas que querem te colocar ali fora do mercado pela sua idade. E isso daí pode?
Outras coisas não podem, mas isso pode, né? Então, ou seja, isso precisa mudar. E é um movimento que eu vou trabalhar para mudar, até porque tenho participado do Congresso Nacional, Congresso Nacional de Contabilidade, vou participar no final do ano do Congresso Interamericano e vou participar em dezembro do Congresso Mundial de Contabilidade. E esse vai ser meu lema. Então, graças a Deus, eu tenho uma voz ativa, não só no Brasil, como no Brasil afora, nos offshores, para falar sobre isso. E isso é uma regrinha, já vou fazer um spoiler aqui para vocês, que é Brasil e América Latina. Porque o mundo lá fora te dá uma outra visão para quem tem 50 anos ou mais, você entendeu? É um pensamento limitante, medíocre, eu não estou falando de todos, tá? Não estou falando de todos, mas de muita gente que ainda pensa pequeno no Brasil. Mas o fato é o seguinte, vamos falar a verdade, por que esse comentário que eu fiz, eu recebi 3 propostas, hoje com 50 anos de idade, para ser diretor financeiro de empresa, porque não tem profissional no mercado, cara. Você fala assim, pô, você tem o teu conhecimento, tem, legal, mas não tem profissional no mercado bom para estar levando hoje uma multinacional, uma empresa grande, assim, são raros os casos, e é isso que precisa mudar. E é por isso que nós criamos a Academia Financeira, para exatamente fazer essa diferença, trazer excelentes profissionais, professores que vão utilizar a parte acadêmica com a profissional. Não adianta só o acadêmico, não adianta só o mestre e doutor, como não adianta só o cara também que está na empresa, que não entende da academia, só trabalha na questão empírica, você entendeu? Então não é experiência em conjunto com a academia, com conhecimento científico. Com o que mais? A gente formar o tripé com os soft skills, que são as habilidades comportamentais. Se você não tiver habilidade comportamental, você está fora desse mercado de trabalho. Isso é situação sine qua non. Então vamos lá. Eu fechei com vocês dois agora. Nós passamos um pouquinho aqui do tempo, mas está dentro do que nós estipulamos para a nossa manhã. E eu quero realmente, o Ricardo não pôde comparecer até agora, ele teve que fazer uma cirurgia de última hora, tá? Para quem não esteve aí no começo. Mas ele fez questão de mandar uns vídeos para nós do próprio hospital. Você vê como que são as pessoas que estão... outro exemplo aqui, tá? Ó, outro exemplo. Olha só, o cara foi convidado, o cara é diretor de tax, simplesmente da maior varejista na Bolsa de Valores do Brasil, que é a Magalu, que é o Magazine Luiza. O cara foi convidado para esse evento, o cara teve um problema, está no hospital, e o cara fez um vídeo do hospital para passar para todos vocês com essas perguntas. Então, no mínimo, eu tenho que aplaudir o Ricardo pela sua generosidade, pela sua capacidade. O Ricardo, ele trabalhou comigo na SKF, eu era controle, ele reportava para mim, pra você ter uma ideia, ele era gerente de tributos na SKF, quando eu fui controller lá, e hoje ele é head de tax da Magalu, que é simplesmente a maior varejista do Brasil. Eu vou aqui só mudar a nossa tela, só para trazer o vídeo aqui do Ricardo, me dê só uns instantes aqui, que são 4 vídeos, e eu vou passando para vocês os vídeos do Ricardo com base nessas perguntas, tá? Então vamos lá, o nosso head de tax da Magazine Luiza vai comentar aqui conosco sobre essas 3 perguntas aqui. Deixa eu só